Sharon Abdala, editora de House, e hoje a gente está aqui para um encontro, acho que eu posso dizer um dos encontros mais aguardados do ano, que é esse Sofá de House, para a gente falar sobre a Semana de Design de Milão. Depois de praticamente 1 ano e meio aí nas expectativas em relação se a feira seria ou não realizada, como ela seria realizada, por conta ainda, né, das restrições ainda impostas pela pandemia da Covid-19, a gente teve sim a realização da Semana de Design de Milão, que aconteceu agora no início de setembro, e esse Sofá de House é para falar justamente de todas as novidades, as tendências, lançamentos e o que esperar do futuro que veio embutido aí em toda essa semana de apresentação tanto do Fuori Salone, que é a mostra paralela tradicional da Semana de Design de Milão, como também do Super Salone, que foi a novidade apresentada nesse ano pelo Salone del Mobile. A gente já vai entrar nesses detalhes, mas antes disso, eu queria novamente dar as boas-vindas e também apresentar a Interprint, que é uma das patrocinadoras da nossa cobertura da Semana de Design de Milão desse ano. E representando a Interprint, a gente tem aqui como uma das nossas convidadas para o bate-papo a Carolina Vítola, que é designer da Interprint. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, Sharon, Fernanda. Prazer estar com vocês. E eu que agradeço aí toda essa cobertura incrível que a House fez sobre a Feira de Milão. Obrigada, eu agradeço aqui em nome da equipe também e vou apresentar também e aproveitar, né, que a Carol já deu a introdução da Fernanda, mas a Fernanda Massaroto é a correspondente de House em Milão. Nesse ano foi nossos olhos, nossos pés, nossas mãos, nossos ouvidos, enfim, foi a Fer quem inspirou e respirou tudo o que Milão traz todo ano pra gente e compartilhou isso conosco aqui na redação, com a Interprint e proporcionou que a gente mostrasse e apresentasse tudo isso para vocês também. Fer, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, para mim, como sempre, é uma grande honra poder trazer essas novidades e principalmente essa vez em particular, né, ter sido olhos e pés da equipe da House aqui em Milão. Sim, foram olhos e pés que trabalharam muito, como vocês já puderam acompanhar, né? A gente fez uma cobertura intensa da Semana de Design de Milão nas nossas redes sociais, também no site de House, tá tudo salvo, arquivado, publicado lá, você pode acessar a qualquer momento, recuperar às vezes algo que você não tenha tido tempo de ler ou de ver ainda, mas a ideia do sofá de hoje é a gente resgatar um pouquinho disso que a gente já te contou durante toda essa semana em que o evento foi realizado, mas também aprofundar algumas questões, né, e aproveitar essa conversa para a gente também estender isso a insights e fazer outros tipos de relações que não meramente apresentar os lançamentos e as novidades, né. E para começar, eu acho que a gente não pode começar de outra forma a falar da Semana de Design de Milão de 2021 sem ser mencionando a forma de apresentação, né, a forma como a Semana de Design se deu. O primeiro ponto é a mudança de calendário, né? A gente tradicionalmente está acostumado a ir para Milão ou a ver Milão em abril, e esse ano a feira acabou acontecendo ali nos primeiros dias de setembro, por conta dessa mudança de calendário necessária pelas restrições da pandemia. Então, setembro lá na Itália e aqui no Brasil também a gente já vê uma flexibilização um pouco maior, então foi a data possível de o evento ser realizado. E a gente também teve muitas novidades de formato, principalmente apresentadas pelo Salone del Mobile, né? A gente está acostumado com uma feira gigantesca, com imensos pavilhões, milhares de expositores e milhões, eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho a escala de visitantes do mundo inteiro. E esse ano o formato foi um pouco mais enxuto, mais intimista, com uma exposição das peças e das marcas um pouco diferenciadas. Então, acho que a gente pode começar. Fer, queria pedir, né? Você esteve lá, respirou, visitou, caminhou por todos esses lugares. Queria que você resgatasse um pouquinho, né? Quais foram e como foi experienciar essas novidades e essa nova forma de visitar o Salão do Móvel. Bom, Charo, você falou em salão mais enxuto, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque em abril o salão foi cancelado, né? Aí o mundo ficou em polvorosa, a cidade em polvorosa, e em maio o Stefano Boeri foi anunciado como o curador desse evento, que é tão importante, não só para a Itália, mas para Milão, né? E aconteceu de 5 a 10 de setembro, num formato enxuto, batizado de Super Salone, e eu diria que, além de muito intimista, foi muito gostoso, porque o Boeri ele criou uma mini cidade na Fiera, lá no centro de exposições que fica em Ró, que é uma meia hora de Milão,
Então, ao invés da gente ter 20 pavilhões, né, e mais de 205 mil metros quadrados, a gente teve 4 pavilhões e cerca de 63 mil metros quadrados. Foi realmente montada uma cidade lá dentro, a ponto de você ter, inclusive, um espaço gastronômico. Então, as pessoas podiam passar o dia inteiro lá. Eu vi, por exemplo, no primeiro dia, no domingo, muitas famílias chegando lá. Então, você podia passar o dia inteiro. Outra novidade, o salão foi aberto ao público do dia 5 ao dia 10, com uma entrada de 15 euros, o que não acontecia tradicionalmente no salão, que os primeiros dias eram abertos a profissionais do setor e só nos últimos 2 dias ao público. Você comentou sobre o modo como foi exposto, né? Ao invés dos estandes tradicionais, a gente tinha estandes de 300 metros quadrados, enfim, uma verdadeira casa montada. A gente teve a exposição feita verticalmente, em prateleiras, ou então apenas um único produto, né? E assim, entre os corredores, você praticamente podia furar os corredores, porque havia aberturas nos corredores. Então, foi muito interessante isso. Outra novidade é que, se você se interessasse por algum produto, você poderia comprá-lo, né? Tinha um QR Code, você com o celular ia lá, lia o QR Code, entrava numa plataforma do próprio salão e era possível fazer a compra. Eu acho que uma outra novidade, além desse salão mais enxuto, a apresentação vertical, sem estandes, é que todo o material usado na construção dessas estruturas expositivas é um material reciclado, que poderá ser usado em outras feiras, em outros eventos, né? Esse é um projeto feito por um projetista da equipe do Boeri, um alemão chama Lukas Weigwerth, e eu não sei se o nome dele é exatamente esse, é alemão, e foi ele que criou toda essa estrutura. Então, foi um salão mais intimista, foi um salão mais enxuto, foi um super salone, mas eu acho que foi um salone muito, muito legal. Eu que sempre cobri os salones com Eurolute, Eurocutina, que você teria que passar 4 dias lá dentro, eu passei um dia inteiro lá, e eu acho assim que eu consegui ver tudo, né? É claro que a gente teve 4 pavilhões e, como sempre, 2 pavilhões com as grandes novidades. Mas eu acho que o Boeri encontrou uma fórmula interessante, inteligente, e eu acho que, inclusive, essa fórmula deve ser repetida, a gente não sabe, em alguma proporção no salão de abril do ano que vem, que tem ainda, a gente não sabe muito bem a data, se é de 5 a 10 de abril, enfim. Mas eu acho que a gente vai ver um pouco do Super Salone, no Salone de abril, que comemora os 60 anos. Carol, eu queria te perguntar, a Fer fez acho que um belo resumo ali, né, de como foi o evento nesse ano. Acho que até quem porventura ainda não viu alguma foto, algum vídeo do evento, conseguiu vislumbrar ali mais ou menos como as coisas se deram. E você, enfim, a Interprint Brasil, assim como a equipe brasileira de House não esteve em Milão por conta ainda de todas as questões da pandemia, mas a Interprint teve representantes também que participaram das exposições, da Interprint Itália, né? E eu queria te perguntar, do ponto de vista dos visitantes, né, ali representados pelos colegas de vocês lá, qual foi a sensação deles? Está em linha, assim, mais ou menos, como que a Fer sentiu da feira? Como que funcionaram essas trocas e o que eles expuseram para vocês do que eles sentiram do evento desse ano? Isso, Sharon. A gente não pôde ir, infelizmente, nessa edição, e tivemos lá a equipe da Interprint Itália, o Maurício e a Paulina, que estiveram acompanhando a feira e também alimentando a gente de informações pelo WhatsApp, por postagens no Instagram da Interprint. Então, e assim, o que para mim, lógico que tem esse ponto de vista de analisar os produtos, as combinações de materiais, mas o que para mim ficou uma mensagem muito clara era a alegria que eles estavam tendo, principalmente como italianos, de estarem recebendo esse evento presencial. Como eles comentam, é a primeira vez que a gente aperta as mãos das pessoas para cumprimentar. Então, ficou assim bem claro essa energia contagiante de poder estar num evento presencial, recebendo as pessoas, às vezes encontrando com fornecedor, com cliente. Essa troca me parece que foi algo muito simbólico da feira, e
para mim, me parece também algo muito simbólico esse primeiro contato de eventos de grande porte, principalmente do setor, ter acontecido em Milão. Eu acho que tinha que ser assim mesmo. Eu acho que eles tinham realmente que ter dado esse pontapé para os próximos eventos que a gente vai poder visitar, né, nos próximos anos. E eu vejo isso realmente como um recomeço. Eu vejo que, a partir de agora, não é voltar ao que era antes, e sim recomeçar de uma nova forma. E acho que essa é o grande ganho, né, da feira, que é ter dado esse primeiro pontapé. E foi um pontapé de muito sucesso, né? Porque a gente viu que, apesar de um formato novo, e eles mantiveram também todos os cuidados, né? Dentro dos pavilhões ou das exposições, a gente via que as pessoas usavam máscaras, tinha preocupação com álcool gel, tinham que comprovar ali como chama a feira? O passaporte de vacinação, né? Comprovar que estavam vacinados. Enfim, havia preocupação com esses cuidados todos ainda. Mas mesmo assim se mostrou ser possível, né? Acho que você colocou um ponto muito importante, assim, que porque assim, a gente imaginava ser possível, mas como nada dessa magnitude ainda havia sido realizado de fato, estava tudo no campo das ideias, né? E será que quando isso acontecer na prática, as coisas vão funcionar de fato? E se provou que sim, né? Que funcionou. Claro que com proporções menores, a gente teve um número menor de estrangeiros visitando a feira, por exemplo, um número menor de visitantes do que tradicionalmente, mas já foi aí uma bela retomada, né? Um belo recomeço, acho que um case mais do que de sucesso que vem nos mostrar de que é possível, né? Com pequenos ajustes, a gente está entrando aí num novo caminho mais tranquilo, né? Em que a gente vai poder retomar todo o trabalho, enfim, todo esse contato. Mas eu queria pegar um gancho no que a Fer falou ali, quando ela estava contando para a gente das novidades da feira desse ano, que eu acho que ilustra bem uma das principais tendências que a gente conseguiu sinalizar do Salão de Milão desse ano. A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, eu e a Fer, a gente estava fofocando aqui um pouquinho antes do início da gravação, e a gente comentou, né, que tem uma característica que saltou muito aos olhos, que é a questão da sustentabilidade, e que o Boeri trouxe, né, no projeto dos estandes, da mini floresta ali do bosque, que foi montado na entrada da rua, mas que também é uma preocupação muito forte em muitas das marcas, sejam marcas de design mais independente, às vezes profissionais que estão debutando agora na feira, seja das gigantes do setor que estão aí há décadas ditando tudo, os estilos, o consumo, enfim, as tendências que a gente vai ter dentro de casa. E a gente até estava falando que essa questão da sustentabilidade, ela deixou de ser um diferencial para ser quase mandatório hoje em dia, né? A gente já descolou a sustentabilidade da tendência, digamos assim. Ela já é a realidade, mas o legal é que a cada edição do salão ela vem aparecendo de uma forma mais expressiva e com soluções cada vez mais inusitadas e surpreendentes, né? Eu queria pedir se a Fer pudesse relembrar para a gente alguns exemplos, né, de algumas marcas e algumas soluções que fizeram com que a sustentabilidade fosse tão presente assim no salão desse ano. Bom, eu acho que a primeira delas e que eu diria agora é, por exemplo, a Cartel, né? Que é uma empresa conhecida pelo seu design democrático, né? O uso do plástico, enfim. E o Rodolfo Dordoni, que é diretor criativo da Minotti, ele pela primeira vez está assinando uma coleção, né? A coleção Kiwi, onde toda a parte de estofado, né? As poltronas e os sofás foram realizados, né, o revestimento com tecido, onde as fibras eram extraídas de garrafas PET. A gente tem uma outra, a Cassina, que é um grande nome do design italiano, que a Patrícia Urquiola é a diretora criativa, ela relançou um clássico da Cassina, que é a coleção Soriana, que ganhou o Compasso d'Ouro em 71, né? E muito colorida, e também o enchimento das poltronas Soriana todo o enchimento é de fibra extraída de reciclagem de garrafas PETs. A gente tem a mesa ambrosiana da Zanota, que é feita com uma madeira que tem uma grande durabilidade, justamente para passar de gerações em gerações. Então, acho que isso que a gente estava comentando anteriormente é que hoje é mandatório, assim, toda empresa tem um ponto sustentável, né? A Magis, por exemplo, com a economia circular, né? Tudo quilômetro zero,
uso de mão de obra local, uso de materiais que possam durar muitos e muitos anos. Então, isso foi uma coisa que eu diria que foi a palavra de ordem muito desse super salone, né? Sustentabilidade em primeiro lugar. Sim, uma das peças, além dessa que você citou, que me marcou muito assim nessa edição do salão, foi a dona, né? A Up Dona do Gaetano Pesce de cortiça, que a gente já viu a dona até inflável, gigantesca, né, na frente do Dom em 2019, mas eu acho que em cortiça ninguém nunca tinha pensado ela ainda, né? Então são alguns exemplos, né? E Carol, como é que você vê essa questão da sustentabilidade hoje, né? A Interprint, enfim, vocês estão completamente imersos nesse universo industrial. Vocês estão completamente antenados nas tendências, à frente até de quando as tendências chegam até o público final de fato, sempre envolvido em estudos, em pesquisas. Como é que vocês enxergam hoje essa questão da sustentabilidade? Eu acho, Sharon, que é muito disso que você comentou, que é mandatório, não é mais uma escolha, né? Hoje em dia é cobrado realmente que as empresas se aprofundem nisso e façam a coisa acontecer. E acho que na feira que aconteceu aí em Milão, acho super interessante ver grandes marcas, né, como a Cartel, que tem essa tradição de investir e defender materiais, produtos renováveis, reciclados, que sai do oceano. Então, acho muito legal seguirem com essa proposta, porque isso, né, na minha opinião, não pode ser vamos fazer uma edição, uma feira com uma série de produtos que tem esse apelo e depois nunca mais voltar nesse assunto, não dar continuidade. Então, eu vejo que é muito importante ter essa sequência, continuidade, e acho muito interessante também a proposta da feira, da organização como um todo, ter aplicado isso também ali desde a construção dos estandes, de terem sido feito com materiais reciclados e que 100% depois pode ser aproveitado. Eu acho que são propostas assim que realmente mudam o mundo. Então, acho que a partir de agora a gente vai começar a ver grandes eventos também trazerem um pouco mais essa proposta, como a gente tem visto, né? Aconteceu recente nas Olimpíadas, agora também no Japão a gente teve alguns insights das medalhas, de coisas que foram feitas com materiais reciclados. E acho que a partir daí realmente é um caminho sem volta. Hoje em dia ninguém mais quer ver isso num discurso ou jogando a responsabilidade para o próximo, use menos. Acho que a palavra de lei é realmente começar a fazer produtos que realmente façam a diferença no mundo. Eu acho que muito linkado com essa questão da sustentabilidade, a gente tem a questão do consumo consciente, digamos assim, né? Que é aquela velha discussão que vira e mexe e volta ali nas conversas sobre design, que é por que eu vou lançar mais uma cadeira, sendo que já existem tantas cadeiras no mundo, né? Volta e meia a gente vê os designers e as marcas se fazendo essa pergunta. E eu acho que outro ponto bastante curioso, assim, que essa edição da Semana de Design de Milão trouxe, talvez essa iniciativa das marcas de não só reconhecerem, mas de exaltarem clássicos de décadas, de 50, 60, 70 anos passados, e que ganharam uma nova roupagem, uma nova cor, talvez um tecido mais tecnológico, mas que tem ali no coração da peça é aquela mesma peça que foi lançada lá em 30, em 40, em 50 e 60, né? Provando mais uma vez que o bom design é o design que perdura, né? Para a gente citar aqui mais uma máxima. E a gente viu também algumas marcas, não sei se vocês compartilham dessa minha percepção, mas principalmente brasileiros, que a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto, mas algumas estrangeiras também, que haviam feito pequenos lançamentos no ano passado, ou desde que a pandemia começou, estendendo um pouquinho mais aí a linha do tempo, e que levaram para Milão esses mesmos lançamentos, porque eles haviam sido lançamentos locais, então eles aproveitaram a feira para replicar isso numa escala global, né? Então, mais uma vez, a gente vê que não se trata, digamos, de um ícone passado que mantém a sua majestade ali e a sua vida longa,
mas de certa forma está seguindo ali meio que essa mesma ideia. Não, eu lancei esse produto no passado, ele funciona, o mundo ainda não conhece, então para que eu vou criar uma coisa nova, sendo que eu tenho todo esse potencial a ser explorado ainda? Fer, como que você viu isso aí de perto e você pode citar alguns exemplos, assim, só para a gente conseguir ilustrar, por favor? Olha, você estava falando em reedições, né? Eu acho que é em time que está ganhando, a gente não mexe, a gente dá uma nova roupagem, né? Por exemplo, a coleção Soriana, que é um clássico da Cassina, foi reapresentada com revestimentos em tecido e couro. A própria Capellini trouxe um clássico do Japers Morrison, que é uma A Day Bed lá, com mais não travesseiros, com mais almofadas. Então, eu acho que houve isso sempre, né? Time que está ganhando não se mexe, se renova. Então, a gente viu muitas marcas trazendo clássicos que foram simplesmente que sofreram algumas modificações, mas o que mostra realmente que o bom design ele é bom depois de 10, 20, 30, 40 anos, né? A gente vê, por exemplo, eu acho que a poltrona, o puff saco da Zanota, né? Ele já ganhou revestimentos com redes de pescadores, cores, mas ele continua sendo um ícone, né? A gente, inclusive, por exemplo, a Gufran fez uma super instalação muito divertida aqui da Pratone, né? Que é há 50 anos. Então, eu acho que teve muito disso também, né? Celebrar o bom design, né? Com uma nova roupagem, um toque sustentável, mas eu acho que é o caso, por exemplo, da Soriana, a gente volta a falar nisso, mas eu acho que se mostrou que o bom design, ele perdura, como você mesmo comentou. Carol, você quer complementar? Tem alguma peça que talvez tenha te chamado mais atenção? Eu gosto muito dessa proposta de revisitar peças icônicas como a Fernanda citou, com um novo material, com material mais sustentável. Eu acho que isso é realmente um caminho que eu gostaria muito de ver mais, né? A gente, principalmente em relação a poltronas, a gente tem aí uma série de poltronas e cadeiras muito icônicas, que tem 40, 50, 60 anos de história. E acho que isso daria sim que tem a ver com essa geração, que tem a ver com esse novo tempo, que é trabalhar com essa estética com materiais mais sustentáveis. E eu ainda sou realmente muito fã de grandes estruturas como a da organização da feira, com os estandes. Eu acho que isso também é uma proposta que embasa ali todos esses lançamentos. E espero que isso aconteça cada vez mais, né? Não só com as marcas trazendo essa pegada sustentável, trazendo um processo sustentável, alguma coisa assim, mas acho que realmente caminho sem volta para isso. E acho que outro ponto interessante que vale a gente só destacar aqui, lembrar, e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente tem ali todo o histórico da cobertura, né? No site ali da House, acessível a todos. Foi que essa questão desse resgate, né, e dessa ênfase à história na reedição de peças também apareceu na própria organização e divulgação, digamos assim, dos dois, que são os dois grandes eventos da Semana de Design, né? Porque a gente teve uma exposição relembrando e celebrando os 30 de Salone, e a gente teve uma exposição resgatando a história e os nomes por trás, né? Das primeiras edições do Salão do Móvel de Milão. Então, é claro que isso tem um simbolismo ainda maior nesse período que a gente está vivendo agora de retomada, que é quase que um renascimento, né? Não só para o setor, mas para todos nós enquanto humanidade. Mas são símbolos que se complementam e convergem ali nessa direção de fazer desse evento desse ano tão especial, né? Como a gente já abriu aqui o nosso papo falando. E abre também, Sharon, ali o salão um grande espaço também para novos nomes, né? Para nomes promissores do design, que também tem muito esse viés, né, da sustentabilidade. Então, isso eu acho legal também. São todas as fases, o passado, o atual e o futuro do design alinhado com esse mesmo pensamento, com esse mesmo propósito.
Sim. E vou pegar um gancho aqui que você falou de futuro, que o futuro está aqui entre outros dos destaques, né, que a gente conseguiu destacar ali de tudo que foi apresentado na feira desse ano. Mas eu acho que é um futuro quase que presente, a gente pode dizer, né? Porque a gente vem desde o começo da pandemia falando, tendências que estavam previstas para 4, 5 anos foram antecipadas, porque as pessoas estão mais confinadas, estão vivendo mais a casa, estão percebendo a casa de um jeito diferente, mudaram a forma como enxergam o ambiente de trabalho, escritório, agora a gente precisa de espaços multifuncionais e que possam receber um trabalho híbrido ou que possam transformar a casa na academia, na cozinha, enfim, todas aquelas conversas que acho que todos nós já ouvimos, né, em algum momento aí nesses quase 2 anos de pandemia. E isso apareceu muito, né? A gente teve muitas peças ali de marcas estreladas também, que não sei, talvez a Fer corrigir um pensamento diferente, mas para mim não era tão óbvio assim que as gigantes do setor fossem investir tão rapidamente e mudar a proposta nesse sentido mesmo, de trazer uma peça que está ali para ser um sofá e você puxa uma chapa em madeira que transforma um sofá da Natuzzi numa escrivaninha, numa estação de trabalho, só para citar um exemplo. A Fer vai elencar outros aqui para a gente agora. Mas, para mim, a sensação que ficou foi essa, que de um futuro que, na verdade, já é um presente, sabe? A gente até tem ali um pezinho de futuro, talvez numas propostas mais ousadas, como a da IKEA, que a Fer também já vai contar para a gente, mas eu acho que é um futuro de um tempo presente, não é mais aquele futuro que a gente pensa, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O que você acha, Fê? Você comentou desse sofá, é o sofá pulo da Natuzzi, né? Que você tira realmente uma mesa, né? Vou usar um termo, uma tábua, né? Do encosto e ela vira uma escrivaninha. Porque na pandemia, quem trabalhava em escritório teve que se adaptar em casa. E nem sempre a mesa da cozinha ou a mesa da sala de jantar era o melhor lugar para se escrever. Então, eu acho que as empresas, elas conseguiram, nesse pouco tempo, trazerem novas ideias, né? Por exemplo, a B&B, que é um super nome do design italiano, o Naoto Fukasawa trouxe uma poltrona chamada Laid Back, super estilosa, linda, maravilhosa, onde perfeita em casa para você ler um bom livro, ler um jornal, assistir um filme, mas também super confortável para você usar o seu laptop e trabalhar. Então, você tem várias e várias ideias para ajudarem nesse momento de pandemia, que agora eu acho que muita gente vai acabar tendo essa coisa do trabalho híbrido, né? Um pouco no escritório, um pouco em casa. E eu acho que o design vem para ajudar muito nisso. E a Sharon estava comentando da IKEA. A IKEA fez uma instalação na Zona Tortona, lá no Base Milano, e ela apresentou um apartamento do futuro onde não existe geladeira, né? Quem pode imaginar que a gente, num futuro muito próximo, possa viver numa casa sem geladeira? Pois a IKEA propõe isso com uma proposta, eu acho que até é uma elucubração, né? Onde todos os alimentos sejam alimentos secos, né? Aquela coisa que você compra a granel, secos e colocados em saquinhos hermeticamente fechados. Ou seja, talvez esse seja o nosso futuro mesmo, uma casa onde você não precisa de uma geladeira. Sonho, realidade, a gente não sabe, mas é uma proposta, né? Que está, eu acho que muito ligada aos nossos, ao que vem por aí. E foi isso que você falou, né? Quando que a gente vai pensar uma casa sem geladeira? A gente pensa, daqui 50, 100 anos, quando a gente for comer comida como os astronautas comem, que você coloca a água lá num pozinho e vira, sei lá, um arroz com feijão. Mas não, né? A gente pensando, até falando da nossa realidade aqui, né? Crise hídrica batendo na porta já há bastante tempo, a gente repensando tudo, né, na vida da gente, talvez esse futuro realmente não esteja tão distante assim, né? Tomara que ele não seja tão apocalíptico quanto alguns indícios colocam, mas a gente tem que estar atento a esses sinais, né, para conseguir projetar. E eu acho que o desafio de vocês aí, Carol, é bastante grande nesse sentido, né? Porque vocês têm um produto que envolve basicamente todos os ambientes e que tem que responder a todas essas novas necessidades de uso, né? Sim. E eu acho que a grande questão é justamente essa, são
a gente tenta olhar para o futuro, né? Tenta planejar, pensar sempre em algo no futuro, mas a gente tem que não pode deixar de lado o que está acontecendo agora, que é isso que a gente estava falando sobre os móveis multifuncionais, sobre essa transformação da casa que está todo mundo passando nos últimos 2 anos, mas que perdura aí mais 2, 3 anos ainda de transformações nesse sentido. Então, na minha opinião, eu vejo que isso é mais importante no momento, a gente conseguir suprir essas mudanças, essas transformações de um futuro próximo. E aí, lógico, né? Aqui nosso papel é estar antenado aos materiais, às combinações, né? Que vão atender a essas transformações. Mas, lógico, quando a gente pensa numa coisa muito para o futuro, a gente também tem que ok, se essa casa vai ser tão pequenininha assim, não vai ter cozinha, aonde que vão estar esses alimentos secos nesses armários? Como é que vai cozinhar isso? Como que vai ser o momento de sentar à mesa para comer isso? Então, é importante, sim, a gente ter uma anteninha ligada em quais são essas transformações bem futuras, que eu espero que sejam bem futuras. Eu não espero ter que viver sem geladeira tão cedo. Acho que esse é um desejo comum, acho que nenhum de nós espera. Vamos torcer e fazer a nossa parte para que isso não seja necessário, né? E para que as evoluções assim de estilo de vida que a gente tenha possam acontecer de uma maneira mais gradual, né? Não sejam assim tão abruptas, né? Ainda mais num momento que a gente está, onde a cozinha está tendo tanta importância, né? Está sendo aí o centro da casa. Então, assim, realmente, eu, pelo menos, não estou preparada para esse futuro sem geladeira. Acho que eu vou acreditar num futuro mais tecnológico aí, que a IKEA também já foi precursora de desenhar aí esse futuro tecnológico, da cozinha conectada. Eu prefiro esperar por esse futuro. Eu acho que ele deve ser o que esteja mais próximo da gente nesse momento, né? Vamos torcer e ver aí o que as próximas edições do Salão vão nos trazer. Mas tá aqui mais um ponto que eu acho que talvez seja um dos mais festivos das temáticas que o Salão trouxe nesse ano, que foi a questão da explosão das cores, né? A gente tem aí vários adjetivos e nomenclaturas distintas que algumas publicações e alguns especialistas da área têm colocado, mas a gente vê aí as cores aparecendo, sendo evidenciadas e sendo exaltadas mesmo, quase que como um manifesto à vida, né? Essa questão da retomada de sim, passamos por um momento difícil, mas agora as coisas vão por um caminho de mais esperança, de mais saúde, de as coisas voltando a dar certo e de a gente podendo minimamente viver, né? E não só sobreviver, que era o que estávamos meio que quase que fazendo até então. E a gente viu essa explosão de cores, tanto no resgate, né, nessas reedições que a gente comentou ali há pouco, mas também em novos lançamentos, né? Eu queria te perguntar, Fer, quais são os teus destaques, assim, sejam em produtos ou até em tonalidades mesmo que você viu aparecendo mais nas exposições que você visitou? E depois eu tenho uma pergunta para a Carol, até embasada um pouco numa fala do Maurício, que eu acho que é a forma mais bonita e agradável, talvez, de a gente encerrar esse bate-papo sobre o que foi Milão em 2021. Mas, Fer, por favor. Olha, eu acho assim, que houve muita cor, mas também houve muita necessidade de manter tonalidades que trouxessem um pouco desse estilo clássico, né? A cor, eu acho que o Stefano Seletti, que a gente inclusive entrevistou, que é um grande artista que junto com o Toilet Paper que o Toilet Paper é uma revista muito tradicional aqui da Itália, só com imagens, né? E eles têm uma linha de móveis super coloridos, super, diria que até esdrúxulos. E ele disse, nessa pandemia, a gente queria entrar em casa e ter um pouco mais de cor, né? E eu acho que, por exemplo, a Cassina trouxe a Soriana em laranja, você viu a Magis com sofás modulares muito coloridos, e é claro que a B&B trouxe cores sempre clássicas, né?
o cinza, o bege. Mas eu acho que assim, as cores verde, vermelho, elas foram muito ressaltadas, justamente porque eu acho que foi um momento em que as pessoas precisavam de um pouco de alegria, né? De ver de poder se sentir vivo dentro de casa, porque a gente quase não saiu, né? Eu, por exemplo, que vivi um lockdown muito restrito aqui em Milão, durante o mês de março e abril, até início de maio do ano passado, eu tinha que sair com um certificado para dizer que eu ia ou ao supermercado ou à farmácia, né? Então, se chegar num ambiente monocromático, eu acho que assim, não é uma coisa te deixava mais para baixo. Então, eu acho que foi um pouco uma revolução de cores cores que souberam se adaptar a ambientes muito clássicos, né? Eu acho que não houve essa coisa da exclusão do clássico, eu acho que houve uma complementação, né? E foi muito, eu acho que foi muito gostoso, né? Eu acho que a Carol falou, essa coisa de poder ver as pessoas, de tocar, foi uma outra coisa muito legal, poder tocar novamente os produtos, sentir as texturas, né? E poder ver de perto as cores. Eu acho que isso marcou muito esse Super Salone. Maravilhoso. Carol, eu queria pedir se você tiver algum complemento, algum comentário, enfim, sobre algum lançamento, alguma cor, algo dentro dessa temática. Mas pedir para você também comentar, por favor. A gente fez uma live, tá salva, inclusive, no Instagram lá da House, para quem quiser assistir, tá lá nos destaques de Milão, podem procurar, com o Maurício, que foi, né, um dos diretores da Interprint Itália, que esteve, visitou, enfim, as exposições, as feiras todas. E na conversa com o Luan, que também é editor aqui de House, ele colocou uma frase, eu não lembro exatamente das palavras, mas eu vou falar o conceito, Maurício, me desculpe se porventura não foram bem essas as palavras, mas me marcou muito, que é a questão que ele falou que mais do que bonita a casa, o futuro agora, a tendência desponta para uma casa feliz. E para mim esse foi um resumo assim tão perfeito de todo esse sentimento que a gente tá tendo assim nesses últimos 1 ano e meio aí, e do que a gente quer das casas da gente, né, para o futuro, porque antes era aquela coisa, a gente chegava basicamente para dormir ou para passar pouquíssimas horas em casa, e a nossa casa era quase que mais um espaço de receber e mostrar do que para uma visita, enfim, para quem frequentava, do que para ser aquele espaço onde a gente se sentia completo, acolhido, realizado e feliz muitas vezes, né? Mencionando de novo aqui a fala do Maurício. E assim, isso me marcou muito. Eu acho que foi um fechamento perfeito para tudo que Milão apresentou e todo esse sentimento que a gente vem acumulando nesse último ano. Então, se você puder comentar e também destacar alguma peça, enfim, algo que você queira reforçar sobre as cores. Claro, eu acho que sim, o Maurício ele é sempre muito profundo, né? Tem esse lado filosófico de entender as coisas, porque acho que as transformações, a decoração, o design, ele tem muito esse embasamento de entender o momento, né? Como a Fernanda falou. Então, depois de um lockdown tão severo, faz bem para as pessoas um pouco de cor, um laranja, o lavanda, o verde. Isso realmente nos transmite alegria, isso nos transmite esperança para um recomeço. E acho que isso da casa, ela ser feliz, também tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com, não só com a casa, mas com tudo que a gente espera desse futuro próximo, do próximo ano, dos próximos 2 anos. Realmente aproveitar, ser feliz. Então, aquela casa perfeita, de novela, que tem tudo muito, um lugarzinho para cada coisa. Talvez isso fique um pouco secundário, porque hoje em dia as pessoas querem que a casa nos sirva. Então, a casa tem que servir as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Se eu tenho filhos, se eles precisam estudar, precisa trabalhar, precisa de um escritório. E aí, por isso, tanto a importância de móveis como esse da Natuzzi, que vocês comentaram, é uma sala que serve uma bancada. Então, eu acredito que muito nessa combinação de móveis multifuncionais, de espaços que vão deixar a casa. Então, talvez a sala ela não seja só para
assistir televisão, para jantar. Eu acho que outras tarefas vão acontecer nesses ambientes e os móveis vão acompanhar. A mesma coisa quando a gente fala da cozinha. Lógico que a gente tem vários caminhos aí, vários estilos para alcançar, mas acho que por isso tanto a gente está vendo essa mudança nos materiais, por exemplo, né? A gente começa a ver tanta combinação de material, principalmente na cozinha, a gente começa a ver as pedras com madeira, com metalizado, porque a gente está dando aí uma nova perspectiva para essa casa. Ela não tem que ser só cozinha. Ela integra o restante da casa, porque quando eu estiver ali recebendo os amigos, eu quero que eles estejam na cozinha comigo, quero que isso faça parte da minha casa e não sirva somente a função de cozinha, né? Então, eu acredito muito também nesse sentido de transformação, que acho que é o que o Maurício quis dizer. Então, a preocupação maior é que a casa sirva a gente, que ela seja uma casa feliz, uma casa com vida, que os moradores, as visitas estejam realmente imersos nesse ambiente, e não só que isso tenha ali uma regra, né, de decoração. Perfeito, maravilhoso. Bom, acho que a gente pode, talvez, né, que a gente está vivendo uma nova transição, né? A gente teve uma transição ali bastante brusca quando a pandemia começou, e agora que a gente está vivendo uma nova transição diferente, ainda bem, né? Vislumbrando aí um caminho de mais liberdade, de mais ir e vir sem tantas restrições, ainda com um pouco de cuidado, mas as coisas estão se encaminhando para o melhor. E nesse sentido, expectativa do que a gente vai esperar de Milão 2022, né? Porque como a gente falou ali no começo também do nosso bate-papo, a princípio já temos uma data prevista para a realização da que será a edição que vai celebrar os 60 anos de Salão do Móvel, né? Então, esse ano, se esse evento fosse acontecer, a organização do salão já tinha previsto novidade também, talvez uma edição conjunta de Euroluce e Eurocutina. Então, vamos aguardar aí o que eles deverão anunciar nos próximos meses para o que vai ser abril, porque agora o intervalo vai ser menor, né? Antes a gente espera um ano para Milão, agora serão 6 meses apenas, e 6 meses passam bastante rápido. Então, vamos segurar aí um pouco da ansiedade e ficar ligado para ver o que a organização vai propor e como que a edição do próximo ano vai acontecer. Eu queria novamente agradecer a participação de vocês aqui no nosso bate-papo hoje. Acho que a gente conseguiu ilustrar bem assim a mensagem que Milão deixa e também as novidades e as tendências que a feira trouxe nesse ano. Mas queria pedir, se vocês quiserem, por favor, fazer algum comentário final, acrescentar algo que a gente não tenha tido a oportunidade de falar durante o papo. E, mais uma vez, aproveitando para agradecer a Interprint nessa parceria. A gente já tem algumas parcerias de sucesso em coberturas de alguns eventos de design, mas é sempre um prazer estar com vocês, porque a troca sempre é muito rica e muito bacana. Então, eu vou começar com você, Carol, por favor, se você puder fazer algum complemento, se despedir dos nossos espectadores e também deixar algum recado. Eu agradeço, então, muito, Chara, em nome da Interprint, a cobertura e a parceria aí com a House, a cobertura da Fernanda, que trouxe tanto material aí também para a House, cobriu tudo que podia. Isso foi muito importante para a gente. É muito importante divulgar, colocar isso realmente em discussão, como a gente está fazendo agora. E acho importante a gente pensar também, tirar um pouco esse estigma do futuro, das tendências que aconteceram. Não, as coisas já estão acontecendo agora, a gente já tem aí muita base para saber como serão as casas, o design está trabalhando isso, essa mistura de materiais, essa busca de identidade, esse resgate de materiais que trazem essa memória afetiva, sejam eles para trazer um pouco, falando aqui um pouco da gente, trazer um pouco da nossa brasilidade nos móveis, nos materiais, seja um pouco para fazer combinação de materiais que antes não eram tão comuns, mas hoje a gente já vê aí as pedras com as madeiras, os vidros com luzes. Então a gente tem aí um caminho muito bonito no meio do design sendo traçado para qualquer gosto, para todos os ambientes. Eu fico muito feliz de ver o salão, a feira de Milão trazendo tudo isso à tona, abrindo novamente as portas.
e espero, assim como você, que no próximo ano a gente tenha aí Salone, Eurolute, Eurocutina e que a gente possa estar lá junto com a Fernanda dessa vez. Obrigada a todos que estão assistindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, Carol. Obrigada. Fer, vou fazer coro aqui com os agradecimentos que a Carol já expôs a você por ser nossos olhos, nossos pés, nossas mãos aí em Milão. Foi uma semana de trabalho muito intensa, né? Estava aqui nos bastidores e conversando quase que 24 horas por dia, porque a Fer mora lá em Milão, então ela está sempre 5 horas antes, 5 horas à frente do horário que nós estamos aqui. Então a gente acordava de madrugada já com cenas de mensagens e fotos e vídeos e informações que a Fer estava mandando para a gente de lá. E só lembrando que tudo isso está salvo, recuperadíssimo, publicadíssimo no site de House, no nosso Instagram. Tem 2 destaques lá de Milão, porque um só foi pouco. Então tem 2 destaques de Milão para a gente poder dar conta de toda a cobertura, de todo o material. Então vocês podem acessar lá a qualquer momento. Enfim, está super aberto. Fer, obrigada mais uma vez, então, pela cobertura ímpar que você fez para a House, em parceria com a Interprint, e também por a gente hoje nesse sofá. Eu que agradeço. Para mim foi uma grande honra ter sido olhos, mãos e pés da House aqui, da Interprint. E eu acho que finalizando esse salão vai passar para a história, é uma edição especial, né? E eu acho que a gente vai levar uma grande lição para a próxima edição de aniversário de 60 anos. Eu espero poder ciceronear vocês aqui o ano que vem, em abril. E eu só queria lembrar um ponto muito importante. A presidente desse salão, né, pela primeira vez é uma mulher, é a Maria Porro, 38 anos, a mais jovem presidente do Salão do Móvel. Então, acho que também é uma edição que passa para a história com uma mulher que conseguiu colocar em pé uma edição em tão pouco tempo, claro, com a ajuda do Boeri, mas eu acho que é uma edição que vai passar para a história, né? Foi uma edição experimental, valeu a pena, a resiliência de um setor maravilhoso, que é o setor do design, né? E eu espero vocês o ano que vem, em abril, para a gente cobrir mais um Salão do Móvel. Que assim seja. E você fez um belo apontamento da Maria Porro como presidente do salão, né? Ela realmente fez um trabalho belíssimo em pouquíssimo tempo, como a gente sabe. E você falando dela me lembrou de uma fala dela durante a cobertura do Salão do Móvel, né, na entrevista que ela concedeu para a gente, que foi ela falando, né? Você perguntou para ela, né, durante a entrevista, de como era esse papel de ser a primeira mulher a assumir a presidência do Salão do Móvel, né? Que é esse evento tão a nível mundial. E ela, muito humildemente, né, colocou que ela estava feliz, enfim, que foi uma decisão que ela havia pensado muito sobre por conta da responsabilidade, mas nessa mesma fala ela resgatou essa questão de que não só ela, mas que muitas mulheres estão por trás do design, do sucesso e do que o design constrói, né? Ela citou designers importantes da história e as novas designers que estão aparecendo hoje, grandes mulheres que estão nas diretorias, nos setores de marketing, enfim, dessas gigantes mundiais que a gente sempre fala, né, das maiores marcas. Até nós, jornalistas, ela foi muito bacana em lembrar, porque também, né, no jornalismo, o setor de design, não exclusivamente, mas é fortemente coberto por mulheres. Então, foi... E hoje aqui nessa conversa, 3 mulheres, né? Então, acho que foi um ponto bem bacana de a gente lembrar antes desse encerramento. Fica aí bem lembrado. Fica aí o nosso pequeno acréscimo, digamos assim, né? Mais um deles aí para a cobertura do universo do design. Então, esse foi mais um Sofá de House. Obrigado pela tua audiência. Sem vocês aí do outro lado, de nada adianta todo esse trabalho, esses convites, esses contatos que a gente faz, recebe, toda essa troca que a gente traz para vocês aqui todos os dias. Resgatando novamente, todo o conteúdo sobre a Semana de Design de Milão está disponível no site de House, nas nossas redes sociais e também na edição da revista Pinó de Outubro, que circula aqui para os assinantes de Curitiba. Agradecendo mais uma vez a Interprint pela parceria na cobertura da Semana de Design de Milão. E como a Fer bem lembrou, a gente se vê em abril de 2022 para o Salão do Móvel de comemoração aos 60 anos de edição da feira. Obrigada pela companhia. Até a próxima.